a gente parou exatamente aqui. A gente falou dos complementos nominais, dos complementos verbais, e a gente não falou do agente da passiva, que é o que a gente vai tratar hoje, e vamos depois falar dos termos acessórios. Só que antes da gente falar isso, vamos recapitular, tentar aprender, identificar isso que a gente já viu nesta atividade. Eu peço que vocês possam estar com a sua lapiseira já em mão, e eu quero que vocês leiam comigo o primeiro enunciado. Alguém pode ler para mim o primeiro enunciado dessa atividade? Temos aqui um enunciado, certo? Tem sentido. Paulo está escrevendo uma carta, né? Está falando com alguém. É um enunciado que expressa sentido. Como nós fazemos uma análise de um texto, tentando analisar, fazer uma análise sintática do texto, e entender as funções das palavras? A primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. É o primeiro passo, porque tudo gira em torno do verbo. Então, identificar o verbo. É através do verbo que a gente vai entender, então, as outras relações. Neste enunciado, tem um verbo? Qual? Servo não é verbo. Não. Escrevo. Eu quero que vocês, então... servo, ele se origina de servir, né? Ou às vezes, na verdade, servir se origina de servo. Mas o servo em si é um substantivo. Circulem o verbo. Todos vocês circulem o verbo. Isso, escrevo. Achamos o verbo. Ok. Achamos o verbo. O que a gente faz quando a gente acha o verbo? Na análise de um texto. Pergunta ao verbo. Pergunte ao verbo. Quem e o que? Quem escreve? Paulo. Mas presta atenção. O escrevo, ele tem que concordar com o sujeito, tem que concordar com o verbo. Eu escrevo. Percebe que o escrevo está na primeira pessoa do singular. Então, né, Paulo escrevo, não está concordando. Então, é eu escrevo. Então, encontramos já quem escreve a carta. Eu. Eu é um sujeito da oração. Ok? Façam um tracinho, vocês podem escrever de lápis. Sujeito. Faça uma observação, escreve de lápis nessa parte no eu, sujeito. Esse é o sujeito da oração. É um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Eu escrevo esta carta. Quem escreve? Eu. Já achamos o sujeito, já sabemos qual é o verbo. Só que ele escreve o quê? A carta, não é verdade? A carta, a partir do escrevo esta carta, nós temos o que nós chamamos de predicado. Então, se vocês percebem que vocês já encontraram os dois termos essenciais da oração. A partir do verbo, encontraram o verbo escrevo, façam um risco, um traço assim, ó, que vocês separem o escrevo do termo Jesus. De escrevo para frente é o que nós chamamos de predicado. Escrevo esta carta é tudo que diz respeito ao sujeito eu. Eu escrevo esta carta. Então, fizemos o tracinho, encontramos o predicado verbal, porque o estudo está girando em torno deste verbo, que é um verbo de ação. Escrevo esta carta, porque é tudo que diz respeito ao sujeito eu, ok? Já achamos os dois termos essenciais, sujeito e predicado, termos essenciais. Mas a gente não identificou o período. Que período é esse? É um período simples ou é um período composto? Período simples, porque tem um só verbo, uma só oração. Não é verdade? Aqui a gente tem que ficar quebrando cabeça, tentando entender as relações de uma oração com outra oração, como no período composto. Só analisamos uma oração e resolvemos o problema. Então, achamos os termos essenciais e identificamos o período. Então, escrevem período
simples. E vocês podem também escrever o predicado. Que tipo de predicado é? Predicado verbal. Lembra que a gente falou que existe o predicado verbal e o predicado nominal? Esse é o predicado verbal, porque este verbo ele é um verbo que expressa ação, a ação de escrever. É um predicado verbal, porque tu está girando em torno desta ação. Ok, analisamos este primeiro período e identificamos o que a pergunta pede. Localize no texto os tipos de períodos. Período simples. Identifique os termos essenciais. Identificamos. Achamos o sujeito e achamos o predicado. Agora, no enunciado abaixo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Aonde está o verbo? O Senhor é o meu pastor. Meu? É. O verbo é, que é o verbo ser. Não é verdade? Ser. É o meu pastor. Meu é um pronome possessivo. Meu. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quer dizer, quem é o meu pastor? O Senhor, o sujeito. Então percebe, façam um tracinho no Senhor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o meu pastor? O Senhor. O Senhor é o sujeito. Pergunte ao verbo. É o verbo. Pergunte a ele. Quem é? O Senhor é. Quem é? O Senhor é. Então, o sujeito é o Senhor. Temos aqui um sujeito simples também, porque é apenas um núcleo. É o substantivo Senhor. Ok? O Senhor é. Ele é o quê? O meu pastor. Então, agora nós identificamos o predicado. Do é para frente, temos o predicado. Só que vocês podem perceber que aqui o verbo ele não expressa uma ação. Ele expressa o quê? Um estado, uma condição, não é verdade? Um estado. Ele ser é algo que é inerente dele. É um estado. Então percebe que o Senhor é o meu pastor. O verbo ele não expressa a ação, mas expressa o estado. Ele está empurrando, ele está fazendo uma ligação com a qualidade desse sujeito, que é ser pastor. Então aqui é o que nós chamamos de verbo de ligação, porque ele não expressa uma ação. Ele apenas está fazendo uma ligação entre o sujeito e a característica desse sujeito, que seria o meu pastor, ser pastor, não é verdade? Então, aqui é o que nós chamamos de predicativo, porque ele está expressando uma qualidade do sujeito. Sempre que nós encontramos um verbo de ligação, como no caso o verbo ser e o verbo estar, verbo ser e verbo estar são verbos de ligação. Às vezes, em alguns casos, até o verbo haver. São verbos que demonstram um estado e não uma ação. Por eles expressarem um estado, eles vão estar fazendo uma ligação a um predicativo. Ele não pede objeto direto. Ele não pede objeto indireto. O que ele vai pedir é um predicativo. Então, meu pastor, escrevam, façam um tracinho, uma observação. É um predicativo, porque é uma qualidade de quem? Do Senhor, o sujeito, não é? Predicativo. O Senhor é o meu pastor. Pastor é o predicativo do sujeito. Pastor é o predicativo do sujeito, que é Senhor. O Senhor é o meu pastor. Como é que nós identificamos isso? Se vocês tirarem o pastor e colocar só, o Senhor é o meu, faz sentido? O Senhor é o meu. Não tem que completar a frase, porque o termo mais importante neste pequeno pedacinho é o pastor. Pastor é uma qualidade, uma característica que diz respeito direto ao Senhor. Então, é uma qualidade, uma característica do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Fizemos aqui a mesma coisa. Tracinho antes do para separar o Senhor do identificamos. O Senhor é o sujeito, é o meu pastor predicado. E o pastor é o predicativo do sujeito. Predicativo. Já encontramos os termos essenciais.
Encontramos o predicativo, encontramos o sujeito, encontramos o verbo que é, ser. Aqui nós temos um predicado nominal. Por quê? Porque o verbo é um verbo de ligação, ele não está expressando uma ação. Então sempre lembre disso, predicado verbal é quando o verbo expressa uma ação, como no caso acima, escreveu, escrevo. Predicado nominal é quando o verbo ele expressa apenas um estado, uma condição. Então, como ser e está, sempre vai estar ligando a um predicativo. E aqui nesse caso nós temos um predicado nominal. Identificamos então que é um predicado nominal. Escrevam, predicado nominal. Nesse é o meu pastor. Já conseguimos responder essa segunda. Quem é o sujeito? O Senhor. Qual é o predicado? Predicado nominal. Quem é o predicativo? Qual é o predicativo? Pastor é o predicativo. Mas, que período é esse? É um período simples, não é só um verbo também? Temos um período simples aqui também. Além disso, no último enunciado, meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Temos aqui quantos verbos? Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Sinto, o verbo sentir, não é? Então, circulem o verbo sentir. Circulem o verbo sentir. Vamos entender. Quem sente? É um sujeito oculto. Quem sente é eu. Eu sinto muita saudade de vocês. Aqui nós temos um sujeito oculto, porque o eu, ele não está aparecendo no texto. Mas como é que nós sabemos que ele é um sujeito oculto? Por causa do verbo. O verbo ele está na primeira pessoa. Sinto. Quem sente? Eu sinto. Nós não conseguimos colocar ele sinto. Você sinto. Tu sinto. Nós só conseguimos construir como eu sinto. Então a gente consegue identificar pelo verbo, pela declinação do verbo, que o sujeito é eu e que ele está implícito no texto. Existe um sujeito, só que ele só não está aparecendo, mas ele está implícito, que é o eu. Então escrevam ao lado do sinto, um eu, pode abrir parênteses e escreve eu. Esse é o sujeito oculto. Eu sinto. Sinto é o verbo, eu sinto. Ao lado do sinto, eu. Eu é o sujeito que pratica ou que sente, que está tendo esta ação, ou esta condição, na verdade. Meus queridos, sinto muitas saudades de vocês. Sinto, ele sente o quê? Saudade, não é verdade? Muitas saudades de vocês. Vocês percebem que toda análise ela vai começar com o verbo? Então, como é que... eu não sei nem como começar. Começa sempre pelo verbo. Circule o verbo, identifica os verbos, achou o verbo, identificou aquela oração. Perguntar o verbo o quê? Quem, o quê? Quem é que faz essa ação? A partir da pergunta quem, nós achamos o sujeito. E a partir da pergunta o que, nós achamos o objeto ou predicativo deste verbo. Quem faz a ação e o que faz. Então, sempre para analisar um texto, uma oração, ache o verbo e faça essas duas perguntinhas para que assim vocês consigam identificar o sujeito e o seu complemento, o complemento do verbo. Além disso, aqui nestes meus queridos irmãos, sinto muitas saudades, então é o que complementa o sentido de sentir, não é verdade? Só que é um objeto, é o quê? É objeto, é saudade, é um substantivo. Lembra que objeto, o núcleo do objeto sempre vai ser um substantivo? Saudade é um substantivo. Então, saudade entra na categoria, pelo menos... Por ele ser o substantivo, a gente já pode pensar, talvez seja um objeto, não é verdade? Saudade aqui é um objeto. É o objeto do verbo
Sentir, sinto saudades. Percebe que muitas e de vocês não tem muita importância? Sinto, se a gente tirar muitas e tirar vocês e colocar apenas, meus queridos, sinto saudades, não faz sentido? Nós não precisamos de muitas e de vocês, ou seja, não é objeto. Muitas e de vocês não é objeto, apenas o objeto é o saudades, é um objeto direto. Por quê? Não é regido por preposição. Não tem uma preposição no meio entre o verbo sentir e o termo saudades. Vai direto, apenas com este advérbio, que é um advérbio de intensidade, muita. Eu não sinto saudade, eu sinto muita saudade. Ok? Então, nós identificamos, a partir do sinto, faça um tracinho. Sinto, entre o eu que vocês escreveram e o sinto, façam um tracinho para vocês separarem o que é sujeito do que é predicado. Tudo que está depois do sinto é predicado. É um predicado verbal. Porque o sinto está expressando, necessita de um complemento. Achamos então o predicado. Esse muitas é o que nós encontramos. Ele não está intensificando o termo saudades. Ele não sente saudade, ele sente muita saudade. Então, dentro do predicado, tudo isso é predicado. Sinto saudade de vocês. Tudo isso é predicado. Dentro desse predicado, saudade é o objeto direto do verbo. É o objeto do verbo. É o objeto no qual o verbo que especifica a ação do verbo, né? No qual o verbo praticação. Muitas intensifica saudades. Se tem intensifica saudades, então o termo está trabalhando para quem? Para saudades. Não é verdade? É um advérbio. Dentro da função sintática é o que nós chamaríamos de adjunto. É um adjunto adnominal, porque ele está trabalhando para o substantivo. E de vocês é um complemento de saudades. Saudades de quem? De vocês. Está complementando no sentido de saudades, né? Especificando. Temos um complemento nominal. Então, em volta de saudades, temos um adjunto e um complemento, que gira em torno do verbo saudades. Ok? Mas isso não é importante porque a gente ainda não tratou desses termos. O que é importante é vocês identificarem quem é o sujeito e quem é o predicado. Ok? Mas para a gente finalizar essas análises, que tipo de período é esse? É o período simples, porque tem um verbo, não é verdade? Só tem um verbo. Vocês perceberam que tem umas palavras em vírgula que a gente não analisou? Tanto no termo inicial, Paulo, servo de Cristo, como a última frase, meus queridos irmãos, a gente não classificou, porque a gente também não tratou deles. Mas se a gente tratar, só adiantando, Paulo e servo de Cristo. Se a gente tira esses termos, a oração continua fazendo sentido? Eu escrevo esta carta. Percebe que faz sentido do mesmo jeito? Não são termos acessórios. Termos que não têm obrigação de estarem presentes. Neste caso, Paulo, ele está explicando o quê? Ele está explicando eu, não é verdade? Eu, quem? Paulo. Então a palavra Paulo, que está entre vírgulas, ele explica, dá um sentido maior ao termo eu. Servo de Cristo Jesus, também não faz a mesma coisa? Não explica de maneira mais específica o eu? Quem? Eu, servo de Cristo Jesus. Não é verdade? Tudo isso é o que nós chamamos de apóstolo. O Paulo é um apóstolo, servo de Cristo Jesus é outro apóstolo. Então, tudo que está entre vírgulas e explica um termo anterior, um termo que seja um substantivo, é o que nós chamamos de apóstolo. A gente vai ver isso. E no termo abaixo, meus queridos irmãos, ele está se direcionando a quem? Aos irmãos, não é? Percebe que ele está falando de forma direta? Meus queridos irmãos. Isso é o que nós chamamos de quê? Vocativo. É um vocativo. É a mesma coisa que nós quando falamos, Ângela, parabéns. Ângela, vírgula, parabéns. Eu estou me direcionando diretamente para ela e chamando ela. Ângela, parabéns.
o Ângela é um vocativo, é um chamamento. Então, da mesma forma que ele está se direcionando diretamente aos seus irmãos, que ele está escrevendo a carta e chamando-os, meus irmãos, é um vocativo, que a gente também vai ver, que são os termos, fazer parte dos termos acessórios. Até aqui, conseguiram entender como que nós conseguimos analisar o texto? Acha o verbo. Tem que procurar o verbo, é o primeiro passo. Para entender, a fazer uma análise de uma oração, acha o verbo e pergunte essas duas coisas. Quem e o que, para achar o sujeito e o predicado, ou o complemento do verbo, ok? Além disso, a gente previu que aqui são todos períodos simples. A gente não se preocupou em entender que tipo de oração é. Isso aqui é uma oração coordenativa, subordinativa, é uma oração coordenativa, subordinativa adjetiva. A gente não entrou em classificações da oração, porque ela não tá, essa oração não está se relacionando com outra oração. Então, por causa disso, não tivemos nenhuma dificuldade com isso. Período simples é uma oração, só vamos analisar a estrutura interna da oração. Quando a gente vai de coordenação e subordinação, é quando a gente analisa o período composto, mais de uma oração, isso é o que ajuda muito a tentar analisar as cartas de Paulo, porque ele sempre vai falar em período composto. É umas 4, 5 orações encadeadas, e aí você tem que entender a função daquela oração dentro de outra oração e coisa do tipo. Agora, a segunda atividade. Eu peço que vocês escrevam, mas não precisa escrever agora, pode escrever no decorrer da aula. Escrevam um período simples, vocês escrevam um período simples, com base naquilo que vocês já viram aqui na análise, como precisa de um verbo para escrever uma oração, né? Então, um verbo de ação, um verbo de estado. Eu sou, eu estou, eu comi, um verbo. Precisa de um sujeito e precisa do complemento do verbo, né? Eu comi o quê? Eu andei aonde? Então, façam isso na segunda pergunta. Escreva um período simples e um período composto. Um período simples com uma oração. E aí o desafio que é para vocês, escrever um período composto, fazer um enunciado no qual tenha mais de um verbo. Pelo menos 2 verbos, que aí é um período composto. Quando pegar um exemplo, eu fui na Casas Bahias e comprei uma TV. Temos 2 verbos, ir e comprar, não é verdade? Período composto. Então escrevam um período composto. E eu não vou, eu peço para que vocês escrevam, coloquem o nome de vocês e me entreguem, ok? Que aí eu vou ler a resposta de cada um de vocês. Não se preocupe não, que tem nota não, vocês não vão reprovar não. Não, gente, vocês não precisam ter vergonha em mirar, eu não sei. Tentem, mesmo que saia errado, tentem, porque aí eu corrijo e eu aponto onde está errado para que vocês possam aprender. A gente só aprende quando a gente sabe as nossas dificuldades, identifica elas para que a gente possa corrigir, senão a gente não aprende. Admitir que não sabe, na verdade, é uma posição de que tem sabedoria, porque é só admitindo que não sabe para aprender. Então, não tenham medo de errar, não tenham medo de escrever besteira, mas tentem. E aí eu corrijo e eu aponto para vocês aonde vocês erraram, para que vocês possam, então, aqui já não se faz, ok? Além disso, escrever um período simples e um período composto. Vamos dar, então, prosseguimento ao conteúdo desta aula. Até aqui, vocês conseguiram entender como é que analisa uma oração? Alguma dúvida? Não, né? A parte do sujeito, do predicado, parece que é mais fácil, porque é só achar o verbo e separar. Depois a gente fica quebrando a cabeça, mas isso aqui é o quê? Quando a gente tratou da aula passada, a gente parou no agente da passiva. Eu não expliquei o que é o agente da passiva. Vejam aqui no slide que eu coloquei que existem os termos da oração. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, não é verdade? Os termos essenciais é o quê? Termos essenciais é o sujeito e o predicado. Por que a gente chamamos de essenciais? Porque eles são obrigatórios. Não, tem que ter. Não existe um verbo no qual não tem um sujeito, é aquele que pratica. A não ser casos de verbos que expressam fenômenos da natureza. Tipo, choveu. Choveu ontem em São Paulo. Choveu não tem um sujeito, porque é um fenômeno na natureza. Ninguém chove. Então, esse é o único verbo que é um verbo, uma oração sem sujeito.
Orações que expressam fenômenos da natureza. Mas tirando esse tipo de oração, todas as outras orações vão pedir um sujeito, aquele que pratica a ação. Pode ser oculto, pode ser indeterminado, pode ser explícito, né, composto, mas ele vai estar lá. É um sujeito, pratica a ação. E pratica o quê? O verbo expressa a ação. Essa ação tem que ter um objeto, um complemento. Então, sempre precisa do predicado e do sujeito. Por isso que nós chamamos de termos essenciais. Além disso, existem aqueles que são os termos integrantes, que eles também são importantes, porque eles complementam o sentido do verbo ou complementam o sentido de um substantivo, tanto em alguma parte da oração. Pode estender o sentido do verbo, pode estender o sentido do substantivo do sujeito, pode estender um sentido de um substantivo que faz parte de algum objeto. Então, os complementos, eles expandem o sentido. Quando a gente coloca, no caso dos exemplos que a gente deu aqui, sim, complemento nominal, ele complementa o sentido de um substantivo, ou às vezes mesmo de um adjetivo, mas é de um substantivo. O complemento verbal, ele vai complementar o sentido do verbo. Então, sempre que a gente chama nos complementos verbais, a gente não vai chamar de complemento, a gente chama de complemento de maneira geral. Mas ele tem os nomes específicos, que é o quê? Objeto. Objeto direto e objeto indireto. Os objetos direto e indireto são os complementos do verbo. E os complementos nominais são os complementos que complementam o sentido do substantivo. E aí que está. Onde é que você vai achar esse complemento? A gente pode achar ele tanto dentro do sujeito, porque o núcleo do sujeito é o quê? O substantivo, não é verdade? Então, ele pode estar tanto dentro do sujeito, como pode estar dentro do predicado, no objeto. O objeto, ele também tem núcleo, o seu núcleo também é um substantivo, geralmente. Se o objeto, o seu núcleo é um substantivo, então, ele também pode ter um complemento dentro do objeto, um complemento nominal. Então, ou ele pode ter um complemento nominal, ele pode ter um adjunto. Então, os complementos, eles expandem o sentido dos substantivos, independente de onde está o substantivo. Se ele está no sujeito, exercendo a função de sujeito, ou ele está exercendo a função de objeto. E os complementos verbais sempre é trabalho para o verbo. Complemento expande o sentido do verbo, objeto direto e objeto indireto. Como nos casos aqui. Como nesses casos... Cadê o exemplo que eu dei? Como neste caso aqui, a mulher tinha necessidade de medicamentos, não é verdade? A mulher tinha o quê? Necessidade de quê? Percebe que necessidade de medicamentos, ele expande o sentido de necessidade? Se eu falar, a mulher tinha necessidade, continuo precisando de um complemento. Então, de necessidades é um complemento. Necessidade é um substantivo. Agora aqui, esta conduta é prejudicial à saúde. A saúde. É prejudicial a quê? A saúde. Eu preciso, então, de a saúde para completar o sentido de prejudicial. Prejudicial, que é um adjetivo. Então, complemento nominal, ele também vai complementar, às vezes, um adjetivo. Substantivo, adjetivo e advérbio, ele vai complementar. É muito mais como a gente conta em substantivo, mas ele vai complementar também adjetivos e advérbios. Decidiu favoravelmente ao acusado. Decidiu favoravelmente a quem? Ao acusado. Favoravelmente é um advérbio, não é verdade? Favoravelmente é um advérbio. Ao acusado é o complemento. Está complementando no sentido do advérbio. Então, ele expande. O que vocês precisam entender é que é o termo que expande o sentido. Que se eu remover ele da oração, eu não entendo a oração. Perde o sentido. Para a gente saber se aquele termo ele é integrante e não um termo acessório, é saber se quando eu removo ele da oração, a oração perde o sentido. Perdeu o sentido, opa, isso aqui já não é um termo acessório, é um termo integrante, ou é um termo essencial, às vezes eu nem sei, às vezes é essencial, não sei, mas é um termo, já não é acessório, porque se eu removo, ele atrapalha o sentido da oração, ok? E os complementos verbais, que é os que os motoristas atiram, passageiros e motoristas atiram o quê? Moedas, eles não percebem que ele está expandindo o sentido, está expandindo o sentido de qual termo? Atiram. Atiram é o quê? Um verbo. Ele é um objeto do verbo, é o complemento do verbo, porque ele está expandindo o sentido do
verbo. Então, sempre que expande o sentido do verbo, é um objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Expande o sentido de um substantivo, ou adjetivo ou advérbio, é um complemento. Ok? Se eu tiro moedas, os passageiros e motorista atiram. Mas atiram o quê? Atiram granada, atiram bomba, atiram coquetel molotov, atiram o quê? Atiram moedas. Preciso do termo. Se eu removo esse termo, perde-se o sentido. Esses são os complementos verbais. A gente então parou no agente da passiva. O agente da passiva é um termo da oração, e aqui, essa parte é um pouco complicadinha, porque às vezes a gente se confunde. No exemplo aqui, e o complemento é o complemento preposicionado que representa o ser que pratica a ação expressa por um verbo na voz passiva. Vixe, não vai entender nada. Que pratica a ação na voz passiva, o quê? Vamos ver o exemplo. Nossa casa foi construída por este engenheiro. Onde está o verbo? Nossa casa foi construída por este engenheiro. Foi é um verbo, né? Não é um verbo. Mas construída também não é um verbo. Construir. Aqui a gente sabe que aqui nós temos aquilo que nós chamamos de locução verbal. Por que locução verbal? Não é um verbo, é um conjunto de verbos. Aqui temos dois verbos, um grupinho de verbo, não é verdade? Foi construída. Temos um verbo que ele está declinado, que é o foi, o verbo ir, né? Foi, e temos o outro verbo, que é o verbo construída, que ele está no modo nominativo. Que isso aqui tudo bem, vocês não precisam entender agora. Isso aqui é uma aula, entender que você não aula só de verbo. Que é construída. Construído. Ele está num modo nominativo, mas é um verbo. Foi construída. É uma locução verbal. A ideia de estar praticando uma ação de construir, não é verdade? Esta locução verbal, a gente percebe que ela tem aquilo que nós chamamos de um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é sempre o primeiro, aquele que é declinado, aquele que vai concordar com o sujeito, no caso foi, certo? E o construída é o verbo que vai sempre estar ou no modo, ou no gerúndio, ou vai estar no particípio. Ele vai estar, que são os verbos no modo nominativo. Tudo bem, essa parte tudo bem. Esse é o terceiro ano. Isso, tudo bem. Tudo bem, essa parte aqui não tem necessidade de aprender. O que vocês precisam apenas entender é que existe um conjunto de verbos. Foi e construída. Mas se a gente perguntar, foi construída, isso que é isso que a gente entende. Pergunte ao verbo. Foi construída. Quem? O que foi construída? A casa. A casa foi construída. Mas quem construiu? O engenheiro, não é verdade? Então percebe que, por este engenheiro, o engenheiro que construiu a casa, percebe que não está numa ordem direta? Tá? Aqui a gente não tem o sujeito. O por este engenheiro não é um sujeito. Ele está escrito de uma maneira diferente, dá a sensação que ele que é o objeto. Está lá no final, não está nem no começo, não é verdade? Porque ele é o que nós chamamos de agente da passiva. Por que chamamos de passiva? Porque a voz está, o enunciado está na voz passiva e não na voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito faz a ação, não é? Como a gente pode mudar esta oração e colocar na voz ativa. Se a gente pega o engenheiro, pega o engenheiro e coloca lá na frente, e coloca o engenheiro construiu a nossa casa. Percebe? Não mudou quase nada. Nossa casa continua intacta, a gente não mudou, só colocou no final. O engenheiro, a gente pegou o engenheiro e colocou na frente, e o foi construído, a gente colocou como construiu, para concordar com o engenheiro. O engenheiro construiu. O engenheiro construiu a nossa casa. A gente mudou o enunciado da voz passiva para a voz ativa. O sujeito agora está praticando a ação. Só que nesse caso ele está na voz passiva, porque o sujeito, embora ele pratique a ação, mas ele é o paciente, porque ele está porque é como se ele estivesse recebendo alguma coisa. Foi construída por quê? Pelo engenheiro, da sensação que estão colocando alguém está dizendo que ele fez alguma coisa, só que parece que ele não está presente, né? Não dá essa sensação? Que ele não está presente no local. O engenheiro que construiu. Não é verdade?
É como se ele fosse paciente. Então, nossa casa foi construída por esse engenheiro. Este é o agente da passiva, é o agente que pratica a ação construir nossa casa, construir a casa. Este termo, por este engenheiro, é o agente da passiva. Então, o agente da passiva, como nós vamos entender? Às vezes é isso que a gente vai ficar com dúvidas, e as dúvidas vêm aí. Quando a gente faz uma análise de uma oração, como é tanto termo, é tanta coisa, que no final isso aqui é o quê? É o objeto? É adjunto? É complemento? É o quê? Como a gente identifica? Primeiro perguntando para o verbo, e é lógico, com a repetição, com o estudo, aquilo vai acabar fazendo parte a gente vai acabar decorando. Mas aqui a gente encontra o agente da passiva sempre quando tiver essa ideia de não é o sujeito não está expressando a ação, dá a sensação que ele é o paciente, que alguém está falando dele. Como? Com os verbos. Sempre vai estar desse modo, foi e construída. Sempre que a gente encontrar uma oração que tiver dois verbos, no qual um está, tipo, foi construída, construindo. Eu não me lembro do outro verbo, que é no caso nominativo, são 3. Também, ele pode colocar foram, foi. O primeiro verbo vai sempre concordar com o sujeito, pode ser no futuro, pode ser no passado, mas o segundo verbo sempre vai estar no modo nominativo, que seria construindo, construído, e eu não me lembro o outro nominativo do verbo, não me lembro. Mas é o particípio, o gerúndio e tem mais o outro lá. Que sempre esse conjunto. Se a gente encontra esse, foram, construído, a gente já pode ter dois verbos, e qual um declina e o outro não, o outro parece que está aparecendo até um substantivo, confunde com um substantivo, a gente pode pensar que isso é um agente da passiva, que é a voz, que o enunciado está na voz passiva, e que a gente tem que encontrar, então, o complemento desse verbo, que seria o agente da passiva, que é o por este engenheiro. Outro detalhe, que a gente identifica como agente da passiva. Percebe que ele tem uma preposição? Por. Por é uma preposição. Por, e o de baixo, pelos, outra preposição. O agente da passiva ele sempre vai ser um complemento que ele é preposicionado, ele tem uma preposição. E isso, por, pelo. Então, se a gente vê que existe este conjunto de verbos e logo em seguida tem essa preposição por ou pelo, então a gente já sabe que é um agente da passiva. Os franceses foram vencidos pelos ingleses. Os ingleses. Então, é regido por essa preposição P, e antes da preposição tem dois verbos, foram e vencidos, no caso, que é aquele que nós chamamos de locução verbal, a gente então entende que está no modo, na voz passiva, e que nós devemos encontrar, então, o agente da passiva. Então, o que seria, então, o agente da passiva? Isso é o complemento que complementa o sentido da locução verbal, do verbo, da locução verbal. Ele é o complemento desta locução. Mas como por ele estar se nós colocássemos este verbo, este enunciado, na voz ativa, o agente da passiva viraria o quê? O sujeito. Então, encontrou a preposição, identificou que tem essa preposição, por, pelo, e que antes da preposição tem um conjuntivo de verbos, uma locução verbal, esse conjuntivo de dois verbos, e vocês vão ler, vão entender, será que eu consigo transformar essa oração no modo ativo, fazer com que esse agente da passiva vire o sujeito? Se eu conseguir fazer com que esse agente da passiva vire o sujeito, então, de fato, nós temos um agente da passiva. Tipo, no caso aqui, os franceses foram vencidos pelos ingleses. Colocando na voz ativa, os ingleses foi vencidos, a gente coloca o quê? Venceram, porque concorda com o sujeito, né? Os ingleses venceram os franceses. Então, foram vencidos, muda para venceram. Os ingleses, coloca lá na frente. Os ingleses venceram os franceses. Voz, está na voz ativa. Encontramos o sujeito inglês. Então, o inglês, no modo passivo, na voz passiva, ele é o agente da passiva. Ok? Isso é o que nós chamamos de agente da passiva. O quarto foi invadido de gente. O quarto foi invadido por quem? Foi invadido de quem? De gente, né? Se a gente muda, de novo,
a gente invadiu o quarto. A gente, e não, aqui não é o sentido de agente, mas a gente como substantivo, a gente invadiu o quarto, ou aquela gente invadiu o quarto. Percebe? Tornou-se o sujeito da ação, não é? Que ele que está praticando a ação. Então, foi invadido, foram vencidos, foi construída. Verbo ir, foi, foram, foi. E o primeiro verbo é o que muda. É o que vai concordar com o sujeito. Agora, o invadido é o que vai permanecer. Ó. Invadido, vencidos, construída. Sempre essa locução vai... Vocês encontrarem uma locução que é assim, meio parecida com essas, e que segue por uma preposição por, pero, e às vezes o de, como no caso abaixo, de, gente, é um agente da passiva. Isso aqui isso aqui vocês vão pegar com o tempo mesmo. Se vocês entenderem o termo predicado e o termo essencial, entender o que é o predicado e o que é o sujeito, e sempre ficar fazendo perguntas ao verbo, vai começar a vir dúvida. E aí quando virem as dúvidas, que aí você vai tentar entender, isso aqui não parece sujeito, isso aqui não parece com objeto, isso aqui parece o quê? E aí que vocês vão aprender, e aí que vocês vão entender, porque vocês vão querer descobrir o que aquilo é, e aí caça respostas. Vocês não vão aprender português, isso aqui não é para desanimar, é para que vocês realmente aprendam. Vocês não vão aprender português da noite para o dia. Ninguém aprende português da noite para o dia. Eu não aprendi português. Eu ainda tenho muitas dificuldades no português, eu ainda tenho muitas dúvidas. Quando eu analiso uma oração, às vezes bate uma dúvida, não sei o que é aquilo e o que eu faço. Eu vou na gramática. Eu vou estudar, eu vou pesquisar na gramática o que é aquilo. E entender e aprender. Ou seja, mas o que eu quero que vocês saiam daqui? É dominando a língua? Não. Que vocês saibam como é que a língua funciona e tenham a curiosidade de aprender com o dia a dia de vocês, ao longo da vida de vocês. Porque a gramática, a língua portuguesa, para dizer quem domina a língua portuguesa, eu acho que é poucos que dominam. A gente vai passar a nossa vida toda estudando ela e aprendendo sempre mais. A escrever melhor, a falar melhor. Ok? Então, eu mesmo tenho essas dúvidas e eu mesmo pesquiso. Então, não é vergonha, isso não é empecilho. Na verdade, é para motivar. Mas, além disso, sempre que eu falei que existe o vocativo, note que agora a gente entrou nos termos acessórios. Vocativo, aposto e adjunto são termos acessórios da oração. O vocativo, ele é aquele termo da oração que ele vai ser separado por vírgula. E aí você vê a importância da vírgula. A vírgula não você coloca em qualquer lugar, tem uma função. É para separar aposto, é para separar vocativo, é para separar uma oração da outra oração. Então, na escola a gente aprende que vírgula tá lendo, cansou de respirar, aqui tem uma vírgula. É porque é o momento da pausa para o respiro. E geralmente, né, a vírgula tem uma função. Quando a gente chega na parte de pontuação, que é a parte que mais cabe ao nosso dia a dia, que a gente sempre escreve ponto errado, na parte de oração a gente vai ver a função de cada pontuação, vírgula, ponto e vírgula, o ponto final e etc. E aí a gente vai ver que a vírgula tem uma função. Só que quando a gente aprende, e entende mais ou menos como funciona a estrutura sintática do texto, a gente vai saber colocar a vírgula de maneira correta. Mas então o vocativo, ele sempre vai ser aquele termo que vai ser separado por uma vírgula. É um termo utilizado para evocar, chamar, interpelar o falante. Trata-se de um termo independente, ou seja, ele não tem uma função, se você tira ele da oração, a oração não perde o sentido. Por isso que chamamos ele de acessório. É um complemento. É um negocinho que pode estar na oração, mas também se ele não estiver na oração, não vai perder o sentido da oração. É o vocativo, visto que não possui relação sintática com outro termo da oração, porque ele é o que não exerce nenhum tipo de termo. Pode estar como pode não estar, tanto faz. Geralmente o vocativo é separado por vírgulas. Olha o exemplo abaixo. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Minha filha é o vocativo. Por quê? É um chamamento. Quem está emitindo este enunciado, quem está falando diretamente a alguém. E ele está chamando de
minha filha. Percebe que tem sempre esse aspecto de chamamento, como se estivesse falando diretamente com alguém? Deus te abençoe, minha filha, não é? Então, minha filha aqui tem um vocativo. E percebe que, como é que a gente sabe que ele é um vocativo? Porque ele tem uma vírgula, não é? E se você muda a ordem, minha filha, Deus te abençoe, continuou sendo um vocativo. Então, independente de se ele está no começo, se ele está no meio, se ele está no final, separado por vírgula, ele vai ser um vocativo e ter esse sentido de chamar. Minha filha, Deus, é como se fosse você chegar na casa do seu parente, do seu tio, do seu avô, e o seu avô fala, minha filha, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Chamamento. Isso é um vocativo. É por isso que isso é algo que me incomoda bastante nos dias de aniversário. Nos aniversários, quando a gente vê no grupo, as pessoas falando, parabéns, fulano de tal, e nunca colocam uma vírgula. Parabéns, Antônia. Parabéns, Ângela. E a gente vê, nunca tem uma vírgula entre o parabéns e a pessoa. Aqui não é um vocativo. Ele está chamando outra pessoa, está falando diretamente com outra pessoa. É obrigatório colocar uma vírgula. Não tem problema, porque a exclamação ele está emitindo um certo sentimento. Parabéns, está emitindo um certo sentimento, a pessoa. Então não tem problema colocar. Mas tem que ter uma vírgula. Entre o parabéns e a pessoa, isso. Ou, Ângela, vírgula, parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Ângela, vírgula, parabéns pelo seu aniversário. E a gente não vê isso nos grupos, né? Geralmente vai direto. E me dá uma agonia de ver isso. Porque é um vocativo. Porque é um vocativo. Você já manda áudio. Eu escrevo bastante errado. Porque dá uma preguiça de... sabe o que às vezes a gente faz? Eu costumo muito fazer a abreviação. Em vez de você EVC, e vou colocando mais abreviação. É outro erro, porque isso reflete na nossa escrita. O ruim da internet de escrever dessa maneira, não é por causa de escrever no WhatsApp em si. Esse aqui não reflete na sua escrita. Você pode escrever dessa maneira no WhatsApp, mas o problema é quando você não consegue escrever de maneira correta no seu dia a dia. Então, reflete. Então, esse é o problema. Já virou uma questão de honra. Eu conheci gente que não colocava vírgula de jeito nenhum. E você não consegue nem ler direito, porque não dá nem para... Não tem pausa. Mas realmente a gente só aprende a escrever escrevendo. Se a gente só decora, a gente não aprende. Porque na hora, as dúvidas vai vir e a gente não consegue entender. É quando só escrevendo e buscando acertar. Você vê, você começa a pensar mesmo no que você está fazendo. E um detalhe muito importante, não é só escrever. É escrever e ler. Porque como é que você sabe que está certo? Quando você tem um contato direto com a literatura, com o livro, você vê a maneira correta nos livros de escrita. Quando você começa a escrever e escreve errado, você começa a ver, isso aqui está um pouco diferente dos livros que eu leio.
porque você tem o contato com a boa escrita. Então, duas coisas são importantes para que a gente possa escrever bem: ler e escrever. Não é só ler e não é só escrever, é ler e escrever. É as duas coisas, uma complementa a outra. É lógico, estudar a gramática, ter os conhecimentos das regras gramaticais também ajuda bastante. Principalmente, mas percebe, não é uma coisa isolada da outra. O aprendizado não é uma coisa isolada da outra. Isso. E na nossa a gente tem aquilo que nós chamamos de léxico. A gente tem um banco de dados na nossa memória que a gente tem todas as palavras estão lá guardadas. E a gente puxa elas no momento que a gente vai enunciar uma palavra. Está tudo na nossa cabeça, memória. Todas as palavras, o nosso vocabulário, o nosso léxico. Como que nós adquirimos novas palavras? Por meio da leitura. A gente aprende palavras novas, palavras diferentes, só por meio da leitura. Então, a leitura também é muito importante para que a gente possa renovar e deixar o nosso vocabulário mais rico. Senão e aí que reflete na nossa escrita. Ok, então sabemos o que é um vocativo. Querida mãe, feliz aniversário. Querida mãe é um chamamento. Feliz aniversário. Então é um vocativo. O aposto vai ser aquele termo que também vai ser separado por vírgula na maioria das vezes. E ele vai ter uma função de explicar o termo anterior, que vai ser um substantivo. Ele só tem a função de explicar. É como se você abrisse um parêntese. Tanto que o vocativo você pode colocar entre vírgulas, ou pode também abrir um parêntese. Augusto, o advogado da família, chegou hoje. Quem chegou hoje? O Augusto, né? Augusto chegou hoje. Né? Mas se eu tiro Augusto e deixo só o advogado da família chegou hoje, não faz sentido do mesmo jeito? Augusto chegou hoje. E se eu coloco o advogado da família chegou hoje, não faz sentido do mesmo jeito? Este termo entre vírgula, ele apenas está especificando o anterior, explicando o anterior. Mas se eu tiro ele, a oração continua fazendo sentido. Ou se eu substituo ele no lugar do sujeito, ele vai fazer sentido do mesmo jeito. É um termo acessório e que apenas ele traz uma ideia de explicar. O aposto, aqui chamamos de aposto explicativo. Ele está apenas explicando quem é o Augusto. Se eu tiro ele, não vai perder sentido. E se eu substituo ele pelo Augusto, era o vocativo. Se a gente Augusto chegou hoje, aí é um vocativo, porque vocês estavam diretamente com Augusto. Augusto chegou hoje, aí é um vocativo. Uma regra é a gente nunca coloca uma vírgula entre o sujeito e o predicado, o verbo. Nunca. Então, nunca se coloca uma vírgula. Se a gente coloca uma vírgula, deixou de ser sujeito e virou um vocativo. Então, se eu colocasse que Augusto chegou hoje, eu estava falando que era o advogado mesmo. Não estava falando com Augusto. Entendeu? Não, se você coloca Augusto chegou hoje, quem é o Augusto? É o advogado. Então, esquece esse advogado. O Augusto é o mesmo advogado. A gente só não sabe porque não existe ninguém está explicando. O apóstolo não está explicando, porque ele não está na oração. Se eu coloco o advogado da família chegou hoje, o advogado é o sujeito. E aí, se a gente muda a oração, o advogado da família chegou hoje, ou o advogado da família, Augusto, chegou hoje, Augusto se torna o vocativo. Perdão, o Augusto se torna um aposto. É o Augusto, a palavra Augusto que vai começar a explicar o termo anterior. Então é uma questão da ordem. O Augusto chegou hoje, o advogado da família está explicando. Se eu mudo, o advogado da família chegou hoje, quem é esse advogado da família? O Augusto se torna um aposto. Então colocou entre vírgulas, ele serve para explicar o anterior, é aquilo que nós chamamos de aposto. O rapaz foi quem quebrou a vidraça. Quem quebrou a vidraça? O rapaz, não é verdade? Mas percebe que aqui ele está especificando quem é esse rapaz? É o César Augusto? César Augusto. Se eu mudo a ordem,
César Augusto quebrou a vidraça. Eu substituo um pelo outro, não, continua sendo a mesma coisa? Porque o apóstolo ele apenas está dando uma explicação, ele não está estendendo o sentido, não está complementando nada, só está explicando. Se eu substituo o apóstolo, coloco o apóstolo no lugar do sujeito, vai ter o mesmo sentido, só porque ele só está explicando. Isso é um apóstolo explicativo. E vai ter outros tipos de apóstolos, mas eles não perdem essa característica. Alguns não vão ser separados por vírgula, mas esses são casos mais raros, que são os específicos, apóstolos especificativos. Além disso, para a gente terminar, existe aquilo que nós chamamos dos adjuntos. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Os adjuntos também são vistos como acessórios, porque eles especificam eles complementam, eles trazem uma ideia de circunstância, como no caso do adjunto adnominal. São termos que acompanham o substantivo, tendo como função caracterizar, modificar, determinar, qualificar o nome. E eles podem ser pronomes, numerais, artigos, adjetivos. Eles podem ser representados por essas palavras, um adjetivo, um numeral. Ele serve para quê? Lembre dessa palavra, adjunto, adnominal, nome, substantivo. Quando tem nominal e substantivo. Adjunto é aquele que está junto do nome. Adjunto, adnominal, junto do nome. Ele está colado com o nome. Se ele está colado com o nome, ele trabalha para o substantivo. Percebe no verbo, o professor faltou. Quem faltou? O sujeito é o professor. O é um artigo. O é um adjunto. Está tendo uma função de especificar. Ele trabalha para o substantivo. Tudo que está em volta do termo do sujeito e que diz respeito ao sujeito, a gente vai chamar de adjunto. Como no caso, o professor faltou. Ele especifica que não é um professor faltou aí. O professor está especificando, dando uma característica a mais. É o adjunto. Adjunto adnominal, porque caracteriza o substantivo. Um professor jovem dará a aula hoje. Um professor jovem dará a aula hoje. Quem dará a aula? E ele é jovem. Percebe que temos aqui um artigo indefinido. E jovem, ele está dando uma característica a um professor, caracterizando. Tanto, se a gente puxasse uma setinha, o artigo 1 e a palavra jovem, ambos estão apontando para o professor. É um adjunto. São termos que complementam um sentido e que não tem tanta necessidade assim. Se eu digo, um professor dará aula hoje, não perde o sentido. Eu apenas coloco uma característica a mais, não é qualquer professor, é um professor jovem. Percebe? Então, por isso que ele é acessório. Tiro ele, não perde o sentido, não atrapalha no enunciado. Mas, além desses termos, existem os que são adverbiais, que complementam o sentido de um verbo, de um advérbio, como são termos que complementam o sentido de verbos, advérbios e adjetivos, indicando uma circunstância. Aí aqui ele é parecido com aquelas preposições que tem várias circunstâncias, como modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Alguns exemplos para a gente pegar. Ela canta bem. Quem canta? Ela. Mas ela canta como? Bem. Percebe que aqui não é um objeto. Canta, se falar ela canta, já tem sentido na oração, não é verdade? Não precisa de um objeto. E também aqui não é um objeto do verbo. Ele só está dando aumentando o sentido do verbo. Ela não só canta, mas ela canta bem. Então é que a gente percebe que é um adjetivo que dá uma característica ao verbo. Isso é um adjunto adverbial, dando uma característica ao verbo, um sentido maior ao verbo. Ontem jantamos lagosta. Quem jantou? Quem jantou? Nós, não é verdade? Aqui é o sujeito oculto. Nós jantamos o quê? Lagosta é o objeto. Nós jantamos o quê? Lagosta, não é verdade? Mas jantamos quando? Ontem. Ontem é um adjunto. Percebe? É um adjunto o quê? Adverbial, porque jantamos quando? Ontem. Ele está também dando uma característica a mais ao verbo, uma característica de tempo. Da mesma forma, cantamos muito
Gostamos muito do musical. Fomos lá assistir a Daça. E eu gostei muito do musical. Fomos assistir Martin Luther King. Nossa. Quem gostou? Nós gostamos. Mas nós não só gostamos, nós gostamos muito. Percebe que está intensificando o verbo gostar. Eu não só gostei, eu gostei muito, não é verdade? Gostamos muito do musical. Então, aqui também um adjunto que expande, que característica o verbo. Existem vários tipos de, vamos dizer assim, o Conceição, companhia, a causa. Isso aqui a gente só vai aprender lendo, revendo esse conteúdo. Eu posso repetir tudo isso para vocês hoje, vocês vão chegar na casa de vocês, vocês vão esquecer. Mas tem apenas a ideia de uma coisa. O adjunto, ele tem um sentido de adjetivo, de dar característica. Lembra que o adjetivo é aquele que dá característica? Menina bonita? Bonita é uma característica da menina. O adjunto, ele tem a mesma função. O adjunto, ele vai ter esta ideia, esta função dentro da frase, de caracterizar. Caracterizar o verbo ou caracterizar um substantivo. Então, se a gente encontrar adjuntos que dão essa ideia de colocar uma característica, é um adjunto. Outra coisa, ele está sempre próximo, principalmente os adjuntos adnominais, estão sempre próximos. Eles não vão estar distantes. Está do lado, está colado e dando uma ideia de acrescentar alguma coisa, está perto do termo, pode ser um adjunto. Ok? Eu vou mandar alguns. Eu vou tentar. É que eu queria uma câmera para poder me filmar a minha folha de sulfite, que eu queria fazer umas análises de aspectos, de alguns termos específicos assim, para que vocês pudessem ver. Mas eu vou tentar dar o jeito de gravar e fazer uma análise e mandar para vocês. Mas eu vou mandar um vídeo só sobre adjuntos. Então, são esses os termos acessórios. Quais são os termos acessórios? Vocativo, aposto e os adjuntos, não é verdade? Por que são acessórios? Porque se eu tiro eles, não perde o sentido da oração, não é verdade? Continua fazendo sentido a oração, diferente dos termos integrantes e os termos essenciais. E assim, a gente encerra essa aula de hoje.